Capítulo 2. O direito como objeto de conhecimento. Perfil histórico. Capítulo 2, verso 1. Direito e conhecimento do direito. Origens. Conforme vimos no capítulo anterior, sobretudo em seu item 1.1, a via de aproximação perfilhada conduziu-nos, dentro de uma visão do direito como simbolismo à ideia de retidão e equilíbrio, ao direito como símbolo de retidão e equilíbrio. Essa noção, contudo, é obviamente vaga e exige algumas precisões. Podemos observar, assim, que, na mesma linha de análise linguística, a palavra de que nomeava a deusa grega da justiça, derivava de um vocábulo significando limites às terras de um homem. Dá uma outra conotação da expressão, ligada ao próprio, à propriedade, ao que é de cada um. Donde se seguia que o direito se vinculasse também ao que é devido, ao que é exigível e à culpa. Na mesma expressão se conotam, pois, a propriedade, a pretensão e o pecado, e, na sequência, o processo, a pena e o pagamento. Assim, de que era o poder de estabelecer o equilíbrio social nesta conotação abrangente. Ora, em sociedades primitivas, esse poder está dominado pelo elemento organizador, fundado primariamente no princípio do parentesco. Todas as estruturas sociais, que aliás não se especificam claramente, deixam-se penetrar por esse princípio, valendo tanto para as relações políticas como para as econômicas e para as culturais, produzindo uma segmentação que organiza a comunidade em famílias, grupos de famílias, clãs, grupos de clãs. Dentro da comunidade, todos são parentes, o não parente é uma figura esdrúxula. As alternativas de comportamento são, assim, pobres, resumindo-se num ou isto ou aquilo, num tudo ou nada. O indivíduo, dentro da comunidade, só é alguém por sua pertinência parental ao clã. O poder de estabelecer o equilíbrio social liga-se ao parentesco. No horizonte do direito arcaico, só há lugar para uma única ordem, a existente, que é a única possível, a querida pela divindade, por isso, sagrada. O direito é a ordem querida, e não criada, por um Deus. Como não é uma ordem criada, mas querida. O direito obriga tanto o homem como a divindade, que o defende, o impõe, mas não o produz nem o modifica. A ideia de um Deus criador surge na tradição judaica e passa. Depois, a tradição cristã. O estabelecimento do que é de cada um, conforme sua posição nas relações de parentesco, mostra, pois, primitivamente, a predileção pelo direito como uma forma rígida de distribuição social, em que seu contraventor é imediatamente expulso da comunidade ou estamos dentro dela e, portanto, com o direito, ou estamos fora dela, confronte com Gurvit, 1960, 198. Nesse sentido, o direito confunde-se com as maneiras características de agir do povo, folcais, por exemplo, o sentar-se em cadeiras ou no chão, o comer com as mãos, só ou em grupo, o uso de roupas tomadas como particularmente importantes para a vida do grupo, mores, e manifestadas na forma de regras gerais. Ele é percebido, primariamente, quando o comportamento de alguém ou de um grupo desilude a expectativa consagrada pelas regras, reagindo desiludido na forma, por exemplo, de uma explosão de ira, vingança, maldições etc., confronte com Pierson, 1968, 137. Por exemplo, uma regra que consagra a expectativa geral de que ninguém deve tocar o alimento destinado aos deuses é percebida quando alguém o come e é, assim, tornado impuro, devendo ser expurgado. Essa forma maniqueísta de manifestação do direito é atenuada pela intervenção de sacerdotes ou de juízes esporádicos que, como guardas do direito, regulam sua aplicação. No entanto, essa regulação não se separa do próprio direito, de tal modo que não podemos falar do conhecimento do direito como algo dele separado. Esse conhecimento e sua prática, de aplicação, não se distinguem. A existência, a guarda, a aplicação e o saber do direito confundem-se. Com o desenvolvimento das sociedades, quer por seu aumento quantitativo, quer pelo aumento da complexidade das interações humanas possíveis, o princípio do parentesco, por sua pobreza, é, pouco a pouco, diferenciado e substituído como base da organização social. Nas culturas pré-modernas, China, Índia, Grécia, Roma,
Aparecem assim os mercados, que permitem a equalização das necessidades entre os não parentes. Isto é, a posição do comerciante deixa de ser determinada por sua situação na família. No clã, por exemplo, comerciar deixa de ser uma atividade permitida apenas aos patriarcas. Do mesmo modo, aparece o domínio político, localizado em centros de administração e diferenciado da organização religiosa, guerreira, cultural, etc. Confronte com Luhmann, 1972. O primado do centro político é um dado importante, sobretudo para o direito como poder de estabelecimento do equilíbrio social. As comunidades organizam-se como polis ou sociedade política, civitas civis societas civilis, ou seja, uma forma hierárquica de domínio baseada em prestígio, o que conduz a símbolos que determinam quem é quem na sociedade, relações de status, modos distintos de falar ou linguagem própria. Com isso, o direito, como ordem, passa a ligar-se aos homens enquanto tais, o homem enquanto ser livre ou civis, liberdade como um status próprio do cidadão. Essa transformação exige que o direito se manifeste por meio de fórmulas prescritivas de validade permanente, que não se prendem necessariamente às relações de parentesco, mas reconhecem certas possibilidades de escolha, participação na vida da cidade, liberdade participativa. O direito, assim, continua sendo uma ordem que atravessa todos os setores da vida social, político, econômico, religioso, cultural, mas que não se confunde com eles. Torna-se possível, então, contrapor o sacerdote ao guerreiro, o pai ao filho, o comerciante ao governante, sem que de antemão o direito identifique-se com o comportamento deste ou com o daquele. Por conseguinte, o contraventor deixa de ser alguém que está fora do direito, porque fora da comunidade, ou foi expulso ou é estrangeiro, para ser alguém que pode invocar o mesmo direito que o outro invoca contra ele, dentro da comunidade. O direito, como ordem, perde seu caráter maniqueísta, isto é, supera-se a visão primitiva do direito como bem, em oposição ao antijurídico que se identifica com o mal. O tratamento dado ao comportamento desviante encaminha-se agora para procedimentos decisórios regulados, surgindo as formas de jurisdição, juízes, tribunais, partes, advogados, etc. Percebe-se que o direito abarca o lícito e o ilícito, pois este é também um comportamento jurídico, só que proibido. Essa progressiva procedimentalização do direito provoca, assim, o aparecimento de um grupo especializado, com um papel social peculiar, os juristas, que desenvolvem uma linguagem própria, com critérios seus, formas probatórias, justificações independentes. Começa, com isso, uma separação entre o exercício político, econômico, religioso do poder e o exercício do poder argumentativo. Nasce e desenvolve-se a arte de conhecer, elaborar e trabalhar o direito. O conhecimento do direito, como algo diferenciado dele, é, pois, uma conquista tardia da cultura humana. A distinção, pois, entre direito-objeto e direito-ciência exige que o fenômeno jurídico alcance uma abstração maior, desligando-se de relações concretas, como as de parentescos. O pai tem direito de vida e morte sobre o filho, porque é pai. Sem que se questione por que a relação pai-filho identifica-se com uma relação jurídica de poder de vida e morte, tornando-se um regulativo social capaz de acolher indagações a respeito de divergentes pretensões. Assumindo o direito à forma de um programa decisório em que são formuladas as condições para a decisão correta, surge a possibilidade de o direito-objeto separar-se de sua interpretação, de seu saber, das figuras teóricas e doutrinárias que propõem técnicas de persuasão, de hermenêutica, que começam a distinguir entre leis, costumes, folcais, moral, religião, etc. O desenvolvimento do saber jurídico, contudo, não é linear. Nas diferentes culturas, ele se faz na forma de progressos e de recuos. Acompanhar esse desenvolvimento é tarefa que ultrapassa os limites de uma introdução ao estudo do direito. Contudo, não se pode negar, uma informação a respeito dessas mudanças é importante para uma visão de conjunto. Uma compreensão do que é o direito-objeto não pode ser alcançada sem que se mostre como uma cultura teorizou o próprio direito. Embora o fenômeno jurídico, em certo momento, diferencie-se de seu saber, justamente por isso é que o entendimento do que é o direito passa para as mãos dos que têm por missão conhecê-lo.
Para o estudante, portanto, ainda que o direito não seja objeto apenas da ciência jurídica, mas também da sociologia, da filosofia, da antropologia, da política, etc., é importante partir, como dado primário, da própria teoria dogmática, tal como ela, em nossa tradição, foi formando-se paulatinamente. Capítulo 2, verso 2. Jurisprudência romana, o direito como diretivo para a ação. Um exame da dogmática jurídica, nos quadros de um panorama histórico, tem a finalidade de identificar tanto o papel por ela desempenhado na vida social, quanto o modo pelo qual o pensamento dogmático gradativamente desenvolveu-se em nossa cultura. Tal panorama, à medida que revela como a dogmática jurídica conseguiu afirmar-se e justificar-se, em termos teóricos, delimita o objeto dessa investigação, os próprios argumentos que estão por trás dos esforços de justificação, por parte da doutrina. Por isso mesmo, antes de uma enumeração das teorias sobre a dogmática, o que realmente nos interessa são as teorizações jurídicas que, com o tempo, pouco a pouco passaram a constituir o que atualmente chamamos de dogmática jurídica ou ciência dogmática do direito. Tendo em vista o quadro cultural em que se desenvolveu o direito em nosso país, mister se faz que principiemos pelas origens do pensamento jurídico, continental, europeu, à exclusão, pois, do pensamento anglo-saxão, o que nos conduz, de início, à Roma antiga. Na antiguidade clássica, o direito, jus, era um fenômeno de ordem sagrada. Em Roma, foi uma ocorrência imanente à sua fundação, ato considerado miticamente como decisivo e marcante na configuração de sua cultura, por tornar-se uma espécie de projeto a ser aumentado e engrandecido no tempo e no espaço. Foi essa ideia, transmitida de geração em geração, por meio da tradição, que delineou sua expansão na forma de um império, único em suas características em toda a antiguidade. Assim, o direito, forma cultural sagrada, era o exercício de uma atividade ética, a prudência, virtude moral do equilíbrio e da ponderação nos atos de julgar. Nesse quadro, a prudência ganhou uma relevância especial, recebendo a qualificação particular de jurisprudentia. A jurisprudência romana desenvolveu-se numa ordem jurídica que, na prática, correspondia apenas a um quadro regulativo geral. A legislação restringia-se, por seu lado, tanto na época da República, quanto na do Principado, à regulação de matérias muito especiais. Assim, o direito pretoriano não era algo completo, uma vez que, de modo semelhante à equidade no direito anglo-saxão, representava apenas uma forma supletiva da ordem jurídica vigente, era criado adjuvandivel supplendivel corrigendi juris civilis gratia, para ajudar ou suprir ou corrigir o direito civil. Além disso, não era apresentado na forma de proposições jurídicas materiais. O edito do pretor, no qual o direito pretoriano estava contido, por exemplo, consistia em esquemas de ação para determinados fatos tipos e em fórmulas para a condução de processos. Por isso, não apenas faltavam certas regras, como as de preenchimento de contratos, mas também, quando revestiam o aspecto de fórmulas, no caso de contratos de compra e venda, estas frequentemente eram apenas molduras que deveriam, então, ser preenchidas para uma aplicação prática. Com isso, a tarefa de constituir uma espécie de conjunto teórico capaz de preencher estes claros não foi possível de ser executada no período clássico, mesmo porque, a esta altura, a jurisprudência era exercida por jurados, em geral leigos. Apenas com o desenvolvimento do Concilium Imperial e seus jurisconsultos, transformado na mais alta instância judicante do Império, é que apareceu essa possibilidade de uma teoria jurídica com o surgimento de juízes profissionais. A influência de tais jurisconsultos manifestou-se então sob a forma dos responsa, que, mais tarde, apareciam em uma forma escrita, em termos de uma informação sobre determinadas questões jurídicas levadas aos juristas por uma das partes, apresentadas no caso de um conflito diante do tribunal. Os responses são, por assim dizer, o início de uma teoria jurídica entre os romanos. A princípio, eles argumentam pouco, no sentido de um desenvolvimento concatenado e lógico de premissas e conclusões, limitando a apoiar suas decisões pelo fato de serem afirmados por personalidades de reconhecido mérito na sociedade romana.
O desenvolvimento de primapia e de regulae aparece mais tarde, à medida que o acúmulo das respostas conduz a seu entrelaçamento, à escolha das premissas e ao fortalecimento das opiniões por meio de justificações. Daí, consequentemente, o recurso a instrumentos técnicos em geral aprendidos dos gregos, que contribuem, então, com sua retórica, sua gramática, sua filosofia etc., confronte com Coing, 1969-229 Strauss, 1949-94, Kochakir, 1966-167, Meira, 1966 e Correia, 1953. Embora essa influência grega seja bastante discutível, ainda que defendida por autores de renome como Strauss, ela permite-nos, ao menos, ensaiar uma descrição desse modo de teorizar o direito. Característico dos romanos, trata-se de uma forma de pensar que podemos denominar de jurisprudencial. A palavra jurisprudência, guris, prudentia, uma das expressões usadas pelos romanos, ao lado de disciplina, sentia, ars, notitia, para designar e saber jurídico, liga-se, nesse sentido, ao que a filosofia grega chamava de phronesis, discernimento. Tal palavra era entendida, entre os gregos, como uma virtude. Phronesis, uma espécie de sabedoria e capacidade de julgar, na verdade consistia numa virtude desenvolvida pelo homem prudente, capaz, então, de sopesar soluções, apreciar situações e tomar decisões. Para que a phronesis se exercesse, era necessário o desenvolvimento de uma arte, ars techni, no trato e no confronto de opiniões, proposições e ideias que, contrapondo-se, permitiam uma explanação das situações. Essa arte ou disciplina corresponde aproximadamente ao que Aristóteles chamava de dialética. Dialéticos, segundo o filósofo, eram discursos somente verbais, mas suficientes para fundar um diálogo coerente, o discurso comum. Com efeito, a dialética, a arte das contradições, tinha por utilidade o exercício escolar da palavra, oferecendo um método eficiente de argumentação. Ela ensinava-nos a discutir representando a possibilidade de chegarmos aos primeiros princípios da ciência, scientia optimi. Partindo de premissas prováveis que representavam a opinião da maioria dos sábios por meio de contradições sucessivas, ela chegava aos princípios cujo fundamento, no entanto, era inevitavelmente precário. Esse caráter da dialética, que tornava possível confrontar as opiniões e instaurar entre elas um diálogo, correspondia a um crítico. A crítica não era apenas uma espécie da dialética, mas uma de suas formas mais importantes, segundo Aristóteles. A crítica não era bem uma ciência, com um objeto próprio, mas uma arte geral, cuja posse podia ser atribuída a qualquer pessoa. A importância dessa crítica, procedida mediante a refutação da tese contrária, estava no fortalecimento das opiniões pela erradicação progressiva das equivocidades. No fundo, tratava-se, pois, de um meio para resolver aporias, para enfrentar a ambiguidade natural da linguagem e para buscar a alteridade e a identidade, levantando-se premissas e opiniões. A dialética, em suma, era uma espécie de lógica da verdade procurada, confronte com Albenck, 1962-71. O pensamento prudencial desenvolvido nos responsa dos jurisconsultos romanos tinha algo de semelhante às técnicas dialéticas dos gregos. Se é verdade que não é fácil comprovar uma relação estrita entre ambos, também não podemos negar que os textos dos responsa mostram, exatamente, discussões de opiniões e busca de soluções semelhantes à argumentação dialética. Por exemplo, num texto de Juliano, Digesto, 41.3.33, no qual se discutia a aquisição por usucapião do filho de uma escrava furtada, notamos que a questão é apresentada, inicialmente, sob a forma de um problema, confronte com o Vieve. 1974-46, Schultz, 1961 A quem deve pertencer a criança, ao dono verdadeiro ou àquele que a alimentou, pois nasceu quando a escrava estava em sua posse? Segue-se uma série de possibilidades de soluções organizadas em um conjunto de alternativas para as quais se buscam pontos de apoio, boa-fé do possuidor ou prevalência do domínio, tendo em vista uma argumentação. Para uma interessante analogia desse caso com a jurisprudência de nossos dias,
ver a apelação civil número 132.846-5 e o acórdão da Terceira Câmara do Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, cuja ementa, referindo-se ao Código Civil de 1916, dizia: a posse incontestada de veículo, mesmo furtado, leva a sua aquisição por uso capião, eis vido o artigo 619 do Código Civil. Ver também, com base no Código Civil de 2002, artigo 1208, o RSPN graus 1.637.370 Rio de Janeiro, relator Marco Aurélio, que discute a uso capião de objeto proveniente de crime, especialmente quando o bem furtado é transferido a terceiros de boa-fé, concluindo, em síntese, que a boa-fé será relevante apenas para a determinação do prazo menor ou maior a ser computado, donde a possibilidade de aquisição da propriedade. Tais pontos de apoio são retirados de outros textos já comprovadamente aceitos e reconhecidos, de tal forma que o jurista coloca um problema e trata, em seguida, de encontrar argumentos. Ele se vê, então, levado não a ordenar o caso ou os casos dentro de um sistema prévio, mas a exercer seu juízo por considerações medidas e vinculadas, pressupõe, é verdade, um nexo entre os casos e as alternativas, mas nem busca um sistema global nem parte de sua pressuposição. Dá assim um tratamento a seu tema que lembra o reasoning from case to case anglo-saxão, mas que com ele não se confunde, pois seu empenho não é tomar casos já decididos em toda a sua extensão, porém abstrair o caso, descobrir e contrapor as razões favoráveis e desfavoráveis, dialética, e ampliá-lo de tal maneira que possamos obter a partir dele uma regra geral que decide o caso e serve para outros. Esse modo de teorizar característico do pensamento jurisprudencial romano desenvolveu-se propriamente a partir de uma experiência própria, ditada pelo trato com os conflitos e com a necessidade de apresentar soluções. Embora tenha relações com a dialética e a retórica gregas, estas não devem esconder tal fato da experiência autóctone romana. O uso da técnica dialética no desenvolvimento do pensamento prudencial conduziu os romanos a um saber considerado de natureza prática. No desenvolvimento desse saber, os romanos sem dúvida produziram definições duradouras e critérios distintivos para as diferentes situações em que se manifestavam os conflitos jurídicos de sua praxis. Daí o aparecimento de técnicas dicotomicas de construção de conceitos, quase sempre introduzidas sob a forma de pares, como, por exemplo, actio in rem e actio in personam, res corporalis e res incorporalis, jus publicum e jus privatum. Técnica está mais tarde denominada divisio, a qual não foi um produto puro e simplesmente de sua praxis, mas teve alguma influência dos modelos gregos, como os modelos produzidos pela gramática, confronte com Strauss, 1949-94, Lausberg, 1960, Fickencher, 1975-355. Embora a praxis fosse tipicamente romana, parece que os juristas que, pouco a pouco, propuseram-se a teorizar em cima dessa praxis provavelmente apelaram para os modelos gregos. Assim, a gramática grega conhecia, já pelo ano 100 a.C., uma distinção dos nomen gêneros e espécies, motivo pelo qual podemos estabelecer uma analogia com a distinção jurídica entre personae, nomina própria, e res, apelativa. O pensamento prudencial, desenvolvido por meio dos responses sob a proteção de um domínio politicamente estabilizado, manifestou-se, assim, como um poder de argumentar e de provar. Numa sociedade como a romana, com suficiente diferenciação social, foi possível o desenvolvimento desse estilo de pensamento ligado à figura do homem prudente graças a ela, as pretensões normativas que, como vimos, em sociedades primitivas tinham uma imediatidade expressiva, isto é, ou estamos no direito ou estamos excluídos socialmente, perdiam esse caráter, relacionando-se claramente a regras e valores aceitos por todos, na expectativa de continuidade da vida social. Com isso, eram criadas possibilidades para que o chamado comportamento desviante também tivesse seu lugar, permitindo, se ao acusado uma argumentação com os mesmos valores e regras no intuito de neutralizar simbolicamente seu próprio comportamento, confronte com Luhmann, 1972, V1-145. Assim, por exemplo, se a escrava fora furtada, mas adquirida de boa-fé, neutralizava-se o caráter antijurídico do ato.
Ora, esse procedimento conduziu à especialização de juízos e tribunais como estruturas diferenciadas na polis, induzindo a uma verbalização e uma reflexão da própria imagem da sociedade romana que se julga a si mesma mediante processos jurídicos. Nesses processos, o juiz, que nem é um mágico nem um guarda de rituais, torna-se alguém que decide e responde por sua decisão enquanto juiz. Para que isso fosse possível, por sua vez, o direito teria de alcançar, como de fato pouco a pouco alcançou, um nível de abstração maior, tornando-se um regulativo abstrato capaz de acolher indagações a respeito de divergentes pretensões jurídicas, ou seja, o direito assumiu a forma de um programa decisório em que eram formuladas as condições para uma decisão correta. É justamente aqui que surge o pensamento prudencial com suas regras, princípios, figuras retóricas, meios de interpretação, instrumentos de persuasão, etc. Socialmente, ele separa-se do próprio direito e permite, então, que o direito em si não seja visto sob a forma de luta, como uma espécie de guerra entre o bem e o mal, mas como uma ordem reguladora dotada de validade para todos, em nome da qual se discute e se argumenta. Em outras palavras, as figuras construtivas da dogmática nascente deixam de ser parte imanente da ordem jurídica para serem mediação entre esta e as decisões concretas. Confronte com Luhmann, 1972 2.179-81. O desenvolvimento de um pensamento prudencial como teoria do direito representou, assim, um certo distanciamento dos procedimentos decisórios concretos em relação à ordem normativa capaz de possibilitar uma importante distinção que marca peculiarmente a sociedade romana. Referíamos-nos à distinção entre as questões de direito e as questões de fato, ou seja, o desenvolvimento da prudência permitiu que não se visse o direito como assentado concretamente nos próprios eventos, mas em normas tomadas como critério para posterior julgamento à vista dos fatos. Isso significa que a interpretação do direito, alvo máximo da dogmática em desenvolvimento, destacava-se do caso concreto, constituindo uma discussão por si com critérios próprios, abstratos se comparados com a experiência das disputas do dia a dia. Em outras palavras, o estabelecimento de fatos relevantes para o direito passava a ser uma questão jurídica e não algo imanente aos fatos. Só com o desenvolvimento da prudência a expressão-aplicação do direito toma então um sentido autêntico. Além disso, também há, nesse papel mediador, uma função política que não pode ser esquecida. Afinal, a autoridade, como fundamento legitimante da relação de obediência, é uma descoberta tipicamente romana. Confronte com Arendite, 1972 2.162. Participar da política era, para o romano, preservar a fundação da cidade de Roma. Os romanos fundaram somente uma única cidade, que foi sendo ampliada. A fundação de Roma é o fato originário de sua cultura, motivo pelo qual a religião romana tem um sentido que a própria palavra revela. Religião vem de religare, ou seja, estar ligado ao passado, estar a ele obrigado no sentido não de conservá-lo estaticamente, mas de mantê-lo sempre presente, isto é, de aumentá-lo. Nesse contexto, aparece a palavra auctoritas, a qual provém de augere, que significa aumentar, aumentar a fundação. Nesse sentido, a autoridade dos vivos decorria daqueles que haviam fundado a cidade e que transmitiam aos dirigentes esse domínio por intermédio da tradição. Daí o culto dos antepassados, chamados de maiores, e vistos como base legitimante do domínio político. Os romanos perceberam, assim, a diferença entre potestas e auctoritas, sendo a potestas ligada a fazer, o que tinha uma prospecção futura, enquanto a auctoritas estava ligada ao passado, uma espécie de engrandecer para o passado. Ora, a força coerciva da autoridade, diz-nos Arendite, citando Monsen, estava ligada à força religiosa dos auspícios, os quais, ao contrário dos oráculos gregos, não sugeriam o curso objetivo dos eventos futuros, mas revelavam apenas a confirmação ou desaprovação dos deuses para as decisões dos homens. Os deuses romanos não determinavam o que os homens fariam, mas apenas aumentavam, isto é, engrandeciam as ações humanas. Assim, tinham autoridade aqueles que eram capazes de arcar com o peso de aumentar a fundação. Daí a importante noção romana de gravitas, traço proeminente de seus juristas, confronte com Arendite, 1972 2.165.
O desenvolvimento da jurisprudência romana, a nosso ver, está ligado a esse quadro. Afinal, o jurista mais do que por seu saber, aqui, tomado num sentido grego de conhecimento, era respeitado por sua gravitas, o que indicava estar ele mais perto dos antepassados. Entendemos, por isso, que a teoria jurídica romana não era exatamente uma contemplação no sentido grego, teoria, mas, antes, a manifestação autoritária dos exemplos e dos feitos dos antepassados e dos costumes daí derivados. Os próprios gregos e sua sabedoria só se tornaram autoridade por meio dos romanos, que os fizeram seus antepassados em questões de filosofia, poesia, em matéria de pensamentos e ideias. Assim, o pensamento jurisprudencial dos romanos, embora se ligue de alguma forma à prudência e à retórica gregas, tem um sentido próprio, alheio até certo ponto ao problema da relação estanque entre teoria e praxis. Portanto, quando falamos no pensamento jurídico em Roma, devemos ter em conta que suas doutrinas, enquanto conhecimento, têm pouco significado em termos da disputa entre teoria e praxis, confronte com Fickenscher, 1975-235. Enquanto a prudência grega, em Aristóteles, por exemplo, era uma promessa de orientação para a ação no sentido de descobrir o certo e o justo, a jurisprudência romana era, antes, uma confirmação, ou seja, um fundamento do certo e do justo. Com isso, a jurisprudência tornou-se entre os romanos um dos instrumentos mais efetivos de preservação de sua comunidade, quer no sentido de um instrumento de autoridade, quer no sentido de uma integração social ampla. De certo modo, graças à tríade religião, autoridade e tradição, a jurisprudência efetivamente deu ao direito uma generalização que a filosofia prática dos gregos não conseguirá. Foi criada a possibilidade de um saber que era a ampliação da fundação de Roma e que se espalhou por todo o mundo, conhecido como um saber universal, surgindo, assim, a possibilidade de um conhecimento universal do direito fundado, se não teoricamente, ao menos de fato. Capítulo 2, verso 3. Dogmaticidade na Idade Média, o direito como dogma. Da cultura romana para a cultura medieval há um passo importante a ser assinala. O advento do cristianismo permitiu uma distinção decisiva e fundamental entre a esfera da política e a da religião. Assim, por exemplo, se para os antigos o ser humano distinguia-se dos outros animais por ser um animal político no sentido de um cidadão da polis, para a Idade Média o homem passa a ser visto como um animal social. A distinção entre político e social é sutil, mas marcante. Afinal, a politicidade era uma qualidade própria da vida pública e ter uma vida pública era algo que distinguia o homem de muitos animais que tinham uma vida gregária e, nem por isso, uma vida pública. Já a sociabilidade era vista como uma espécie de gregariedade e o que a distinguia da mera gregariedade animal era a dignidade humana, um ser criado à imagem e semelhança de Deus que inscreveu no coração do homem uma lei de consciência, o livre-arbítrio. Por ser livre, o homem era destinado à salvação. E para salvar-se havia de se conformar à ordem divina, cuja máxima expressão era a lei. Lex e ordo, lei e ordem, passaram a ser a chave mestra da concepção medieval do direito. A lei, vai definir Tomás de Aquino, é uma indenação da razão direcionada ao bem comum, promulgada por aquele a quem incumbe o cuidado da comunidade, Summa Theologica, 1, 2, Q 90, artigo 4. O direito, assim, não perdeu seu caráter sagrado. Adquiriu, porém, uma dimensão de sacralidade transcendente, pois de origem externa à vida humana na terra, diferente da dos romanos, que era imanente, caráter sagrado mítico da fundação. Surgia, assim, um novo saber prudencial, destinado a conhecer e a interpretar a lei e a ordem de forma peculiar, pois enquanto para os romanos o direito era um saber das coisas divinas e humanas, para a Idade Média os saberes eram distintos, ainda que guardassem uma relação de subordinação. A ciência, europeia, do direito propriamente dita nasce em Bolonha no século XI, confronte com Viaquer, 1967-46. Com um caráter novo, mas sem abandonar o pensamento prudencial dos romanos, ela introduz uma nota diferente no pensamento jurídico, sua dogmaticidade. O pensamento dogmático, em sentido estrito, pode ser localizado, em suas origens, nesse período.
Seu desenvolvimento foi possível graças a uma resenha crítica dos digestos justinianeus, a Litera Boloniensis, os quais foram transformados em textos escolares do ensino na universidade. Aceitos como base indiscutível do direito, tais textos foram submetidos a uma técnica de análise que provinha das técnicas explicativas usadas em aula, sobretudo no trivium gramática, retórica e dialética, caracterizando-se pela glosa gramatical e lógica, dom de expressão glosadores, atribuída aos juristas de então. Em sua explicação, o jurista cuidava de uma harmonização entre todos eles, desenvolvendo uma atividade eminentemente exegética que se fazia necessária porque os textos nem sempre concordavam, dando lugar às contrarietates, as quais, por sua vez, levantavam as dubitationes, conduzindo o jurista à sua discussão, controvérsia, dissentio, ambiguitas, ao cabo da qual se chegava a uma solutio. A solutio era obtida quando se atingia, finalmente, uma concordância. Seus meios eram os instrumentos retóricos para evitar-se incompatibilidade, isto é, a divisão do objeto no tempo e no espaço, a hierarquização dos textos conforme a dignidade de sua autoridade e a distinção entre textos gerais e especiais, conforme o esquema escolástico da tese, da antítese e da solutio, confronte com Viaquer, 1967, 52, Fickencher, 1975, 377, Ott, 1971. A teoria jurídica tornou-se, então, uma disciplina universitária, na qual o ensino era dominado por livros que gozavam de autoridade. Estes eram, além do Corpus Juris Civilis de Justiniano, o Decretum de Graciano, de 1140, além das fontes eclesiásticas que formavam os cânones. Por fim, as coleções de decretos papais. As fontes contemporâneas eram consideradas secundárias, e na teoria, subordinadas às anteriores, confronte com Coing, 1969, 301. Como, porém, os textos discutiam casos singulares tomados como protótipos, o pensamento prudencial não chegou a desaparecer. Apenas seu caráter é que foi mudado, de casos problemáticos, eles foram transformados em casos paradigmáticos, que deveriam traduzir uma harmonia. Com isso, em vez de se utilizar basicamente dos recursos prudenciais, como a equidade e a apreciação dos interesses em jogo, o jurista lá mais além, procurando princípios e regras capazes de reconstituir harmonicamente o corpus. Nesse sentido, a prudência se fez dogmática. Na verdade, para entendermos essa combinação entre prudência e dogmática, é preciso verificar o que sucedeu com a Auctoritas Romana. Após o declínio do Império Romano, a herança espiritual e política de Roma passou para a Igreja cristã. Nesse sentido, a Igreja romaniza-se ao fazer do nascimento, morte e ressurreição de Cristo a pedra angular de uma nova fundação, da qual os apóstolos tornam-se pais fundadores, transmitindo de geração a geração a tarefa de aumentar a fundação. No entanto, quando a Igreja institucionaliza-se politicamente, após Constantino, ela, tornando-se religião no sentido romano, enfrenta a influência avassaladora do pensamento grego que os romanos haviam romanizado, mas não absorvido enquanto tal. Essa absorção vai ocorrer por meio dos filósofos cristãos, sobretudo de Santo Agostinho. A base da filosofia de Agostinho, diz-nos Arendite, se desanimi est memória, 1972 2.1689, é aquela articulação conceitual da experiência especificamente romana que os próprios romanos, avassalados como eram pela filosofia e pelos conceitos gregos, jamais completaram. Após o século V, assumindo-se como instituição política, a Igreja adota a distinção romana entre auctoritas e potestas, reclamando para si a primeira e deixando a segunda, que não estava mais nas mãos do povo, como dizia Cícero, para os príncipes secula reis. Tal separação, aliás, deixou, pela primeira vez, desde os romanos, o político sem autoridade, só com o poder. Como, ao contrário do romano, a autoridade de Cristo era transcendente ao mundo político, para justificá-lo o cristianismo teve de amalgamá-la com os padrões e as medidas transcendentes da tradição platônica com seu mundo das ideias juntam-se em seu pensamento, num só. Os conceitos de início e de fundação com a ideia grega de medida transcendente da razão, de verdade, confronte com Arendite, 1972-170, Fickencher, 1975-365.
A Igreja reintroduz, assim, vários mitos gregos, como o mito do inferno, que agora se transformam em dogmas de fé, e os dogmas que produzem a teologia influenciarão o pensamento jurídico que vai, então, assumir o caráter de pensamento dogmático. Tal pensamento nasce, pois, dessa amálgama entre a ideia de autoridade romana e a ideia de verdade bíblica, transcendente. Consequentemente, nos dogmas, autoridade e razão mesclam-se, aparecendo os textos da litera bolonensis como verdadeira Ratio Scripta, fundamento de todo o direito. Nesse sentido, a teoria do direito medieval, ao conciliar o espírito grego da phronesis, no sentido de orientar a ação, com o espírito romano da prudência, no sentido de confirmar o certo e o justo, instaura pouco a pouco uma teoria que vai servir ao domínio político dos príncipes, como instrumento de seu poder. Nesse aspecto, porém, de certo modo, ela volta a ser mais orientação para a ação e para a decisão do que manifestação de autoridade. A partir daí é que se abre o caminho para uma progressiva tecnização da teoria jurídica, em termos de um instrumento político. Aliás, como nos mostra Viaquer, 1967-93, confronte com Weber, 1976, 492, essa função sóclo-política do pensamento dogmático medieval pode ser comprovada historicamente. O jurista dessa época, diz ele, ainda que aparentemente tivesse a imagem do homem desligado da vida, voltado para texto e interpretações de textos, é um fator importante na vitória progressiva da ideia do Estado racional que irá dominar a política nos séculos seguintes. Esta sua participação repousa, sobretudo e caracteristicamente, em sua técnica formal, ou seja, nas técnicas de análise de textos e casos ligados ao estilo argumentativo da retórica prudencial. A teoria jurídica, tornada uma disciplina universitária, objetiviza o tratamento das questões públicas ao neutralizar até certo ponto as emoções e os interesses materiais. Tal desempenho chega ao direito privado, mas atinge as atividades diplomáticas e administrativas, as quais passam a ser influenciadas por juristas. Assim, os juristas auxiliam a construção do Estado moderno que não se limita à sua atividade nos tribunais, pois, ao darem uma fundamentação jurídica às pretensões de soberania dos príncipes, a partir do corpus justinianeu, interpretado de forma quase absoluta, eles também fornecem uma técnica de tratamento de atas e de negociações. Uma atividade que, na prática, torna possíveis os principados, à medida que o Estado moderno concentra, racionaliza e objetiviza as formas de domínio mediante o câmbio pessoal dos cargos e da instauração de aparelhos administrativos que pairam acima dos interesses pessoais. Não podemos negar que o pensamento dogmático contribui decisivamente para isso, na mesma proporção em que os canonistas, por intermédio do direito canônico, construíram a Igreja. Afinal, só o jurista é que domina, àquela altura, as operações analíticas pelas quais a complexa realidade política podia ser devidamente dominada. Desde a Idade Média, pode-se, pois, dizer, o pensamento jurídico se fez essencialmente em torno do poder real. E a recuperação do direito romano serviu-lhe como instrumento de organização. No continente europeu, o poder real tendeu a um centralismo crescente, tendo sido o direito romano, absorvido pelas universidades, o instrumento apropriado para a centralização. Ao se colocar o rei como personagem central de todo o edifício jurídico, aparece, nessa época, um conceito-chave, que irá dominar a organização jurídica do poder, a noção de soberania. As disputas em torno desse poder mais alto, o poder soberano, bipartem-se na questão do fundamento do direito de se exigir obediência e na dos limites desse direito. A soberania, encarada como direito do soberano, expõe o problema jurídico da legitimidade. A noção de soberania propicia uma forma de conceber o direito a partir de um princípio centralizador. Dessa forma, todos os seres tinham sua unidade de convergência em Deus, assim como a verdade só podia ser uma, assim também o direito só podia ser um. Dentro de determinado território, de determinada esfera de poder. O sistema do direito centrado no soberano vê o poder como relação direta soberano-súdito, num sentido bastante concreto, baseado no mecanismo de apossamento da terra. É verdade que a soberania, enquanto direito fundante da ordem jurídica, era limitada pela ideia de soberania divina, ou seja,
de um poder político que encontrara sua fonte e seu limite em Deus. A potestas deriva-se dessa suprema auctoritas, interpretada conforme o ensinamento da Igreja que, por isso mesmo, atuou, na prática, como uma limitadora do poder político. De qualquer modo, porém, a concepção jurídica do poder, ensaiada pelos juristas medievais por meio de suas técnicas dogmáticas e fundada na noção de soberania, foi uma visão circular e eminentemente ética, no sentido de que o respeito à lei devia ser algo primário nas relações de governo. Os objetivos do poder são o bem comum. O bem comum é a obediência às leis que o poder prescreve. Capítulo 2, verso 4. Teoria jurídica na era moderna. O direito como ordenação racional. A partir do Renascimento, o direito irá perder progressivamente seu caráter sagrado. A desacralização do direito significará a correspondente tecnicização do saber jurídico. É a equivalente perda de seu caráter ético, que a era medieval cultuara e conservara. A era seguinte, chamada do direito racional, vai de 1600 a 1800, aproximadamente, e caracteriza-se pela influência dos sistemas racionais na teoria jurídica, confronte com Viequier 1967-249. Auctoritas e Reichel haviam dominado o pensamento jurídico medieval cujo caráter dogmático assinala um respeito pelos textos a serem interpretados, tomados como pontos de partida das séries argumentativas. Tal vinculação ao texto não é eliminada, mas se torna ainda mais sensível à medida que a exegese jurídica vai tornando-se mais artificial e mais livre, para evitar um rompimento das necessidades práticas com o corpus juris. No entanto, quando o pensamento europeu começa a distanciar-se da cosmovisão medieval, a teoria jurídica perde sua conexão metódica com suas bases. O humanismo renascentista modifica a legitimação do direito romano, purificando e refinando o método da interpretação dos textos e, com isso, abrindo as portas para a entrada da ciência moderna na teoria jurídica. Os modernos pensadores não indagam mais, como os antigos, das relações morais do bem na vida, mas sim de suas condições efetivas e racionais de sobrevivência, confronte com Habermas, 1972 2.56. Tais necessidades práticas de uma sociedade tornada mais complexa exigem soluções técnicas que estão na base do desenvolvimento das doutrinas jurídicas. Assim, se o problema antigo era o de uma adequação à ordem natural, o moderno será, antes, como dominar tecnicamente a natureza ameaçadora. É nesse momento que surge o temor que irá obrigar o pensador a indagar como proteger a vida contra a agressão dos outros, o que entreabre a exigência de uma organização racional da ordem social. Daí, consequentemente, o desenvolvimento de um pensamento jurídico capaz de certa neutralidade, como exigem as questões técnicas, conduzindo a uma racionalização e formalização do direito. Tal formalização é que vai ligar o pensamento jurídico ao chamado pensamento sistemático. Entre as críticas então feitas à antiga forma de os glosadores realizarem sua teoria estava sua falta de sistematicidade. Evidentemente, existia nele certo impulso para um tratamento sistemático da matéria jurídica, mas ainda longe das exigências que a nova ciência moderna iria estabelecer. Nessa época, foi introduzido igualmente o termo sistema, que se torna escolar e se generaliza, tomando uma das configurações básicas que hoje lhe atribuímos. O pensamento sistemático, sobretudo no começo do século XVII, em conexão estreita com o problema da certeza na discussão teológica, foi transposto da teoria da música e da astronomia para a teologia, para a filosofia e para princípio. Isso foi feito como instrumento de técnica de ensino, após a decadência do instrumental escolástico para a solução das questões da contingência e da certeza no plano da crença. Essa aproximação do sistema com questões de contingência e de certeza moral produziu certa confusão do conceito de sistema com o problema do conhecimento, de tal forma que o sistema foi entendido como meio de ordem e classificação e, com isso, de asseguramento e fundamentação de conhecimentos. Tal associação, por sua vez, permitiu que o pensamento sistemático participasse do processo de autonomia da moderna teoria do conhecimento, até o ponto de sistema ser tomado como esboço, hipótese, construção de um livro, forma de apresentação, etc. É com Wolff, 1970-440,
o qual dominou a ciência da época com sua terminologia, que o termo sistema vulgariza se torna mais preciso, confronte com Ferraz Jr., 1976, 7. Mais que um agregado ordenado de verdades, diz ele, o sistema diz respeito sobretudo a nexus veritatum, que pressupõe a correção e a perfeição formal da dedução. Posteriormente, esse conceito foi reelaborado por Lambert, que, em obra datada de 1787, precisou-lhe os caracteres 1968, 165. Lambert trata do sistema como mecanismo, partes ligadas umas às outras, independentes umas das outras, como organismo, um princípio comum que liga partes com partes numa totalidade e como ordenação, ou seja, intenção fundamental e geral capaz de ligar e configurar as partes num todo. É nesse sentido, precisamente, que podemos dizer que o ideal clássico da ciência correspondente aos séculos XVII e XVIII está ligado ao pensamento sistemático. Ora, o conceito de sistema é, conforme o testemunho de Viaquer, 1967-275, a maior contribuição do chamado justnaturalismo moderno ao direito privado europeu. A teoria jurídica europeia, que até então era mais uma teoria da exegese e da interpretação de textos singulares, passa a receber um caráter lógico demonstrativo de um sistema fechado, cuja estrutura dominou e até hoje domina os códigos e os compêndios jurídicos. Confronte com Coig, 1962 2.23. Numa teoria que devia legitimar-se perante a razão por meio da exatidão lógica da concatenação de suas proposições, o direito conquista uma dignidade metodológica especial. A redução das proposições a relações lógicas é pressuposto óbvio da formulação de leis naturais, universalmente válidas, a que se agrega o postulado antropológico que vê no homem não um cidadão da cidade de Deus, ou, como no século XIX, do mundo histórico, mas um ser natural, um elemento de um mundo concebido segundo leis naturais. Exemplo típico dessa sistemática jurídica encontramos em Pufendorf. Suas obras principais são De Jure Naturae e Gentium, Libri Octo, de 1672, que apresentam um sistema completo do direito natural, e De Officio Hominis e Civis, Libri Duo, de 1673, uma espécie de resumo da anterior. Pufendorf coloca-se num ponto intermediário do desenvolvimento do pensamento jurídico do século XVII, e pode ser considerado um grande sintetizador dos grandes sistemas de sua época, dele partindo, por outro lado, as linhas sistemáticas básicas que vão dominar, sobretudo, o direito alemão até o século XIX, confronte com Viaquer, 1967-309. Acentuando e dando um caráter sistemático ao processo de secularização do direito natural iniciado com Grotius e Hobbes, Pufendorf ultrapassa a mera distinção entre o direito natural e teologia moral, segundo o critério de normas referentes ao sentido e à finalidade desta vida, em contraposição às referentes à outra vida, distinguindo as ações humanas internas e externas. O que permanece guardado no coração e não se manifesta exteriormente deve ser objeto apenas da teologia moral. A influência desta distinção em Thomasius, e posteriormente, em Kant, é significativa. De Cochaquer, 1966, 355, Bobbio, 1969, 86. As prescrições do direito natural pressupõem, segundo Pufendorf, a natureza decaída do homem. Em consequência, toda ordenação e, pois, todo direito contém pela sua própria essência uma proibição. Seu caráter fundamental repousa, por assim dizer, em sua função imperativa e não em sua função indicativa. Conforme a função indicativa, a norma jurídica apenas mostra o conteúdo da prescrição. Por sua função imperativa, ela obriga a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa. Pufendorf aponta na Imbecilitas o desamparo em que se acha o homem em sua solidão, a principal propriedade do humano, 1927-2019. Da Imbecilitas surge o mais importante e o mais racional dos princípios do direito natural, a Socialitas, a necessidade de o homem viver em sociedade para ele, não é um instinto natural teleológico, como em Grotius, mas mero princípio regulativo no modo de viver. A Socialitas, como tal, consoante o que dissemos do caráter imperativo do direito, não se confunde com o direito natural,
fornecendo apenas fundamento racional de seu conteúdo, de seu caráter indicativo. Ela adquire império somente por meio da sanção divina, à medida que Deus prescreve ao homem sua observação, 1934, v. 2.148. Em sua função imperativa, o direito natural, para Pufendorf tem, assim, seu fundamento na vontade divina que, originariamente, fixou os princípios da razão humana perpetuamente, 1934, v. 2.127. Com base nesses dois princípios fundamentais, Pufendorf desenvolve uma sistemática jurídica característica por meio da conjugação da dedução racional com a observação empírica, em cujas bases sem dúvida já se encontra o dualismo cartesiano do método analítico e sistemático. Mediante isso, estabelece-se uma relação imediata com a própria realidade social, ao mesmo tempo em que não se confundem os limites entre uma teoria do dever social e o material colhido da própria realidade social. Com isso torna-se Pufendorf um precursor da autonomia das chamadas ciências da cultura, de Veuzel, 1955, 132. Nesse sentido, do ponto de vista do sistema, Pufendorf divide as normas de direito natural em absolutas e hipotéticas. As primeiras são as que obrigam independentemente das instituições estabelecidas pelo próprio homem, as segundas, a contrário, as pressupõem, 1934, 158. Esta segunda classe de normas é dotada de certa variabilidade e flexibilidade, possibilitando ao direito natural uma espécie de adequação à evolução temporal. A ideia de sistema envolve, a partir daí, todo o complexo do direito metodicamente coordenado em sua totalidade ao direito natural. A teoria do direito na era moderna, se de um lado quebra o elo entre a jurisprudência e o procedimento dogmático fundado na autoridade dos textos romanos, de outro no rompe com o caráter dogmático que, ao contrário, tenta aperfeiçoar ao dar-lhe uma qualidade de sistema que se constrói a partir de premissas, cuja validade repousa em sua generalidade racional. A teoria jurídica passa a ser um construído sistemático da razão e, em nome da própria razão, um instrumento de crítica da realidade. Portanto, duas importantes contribuições: o método sistemático, conforme o rigor lógico da dedução, o sentido crítico, avaliativo do direito, posto em nome de padrões éticos contidos nos princípios reconhecidos pela razão. Isso significa que o jurista da era moderna, ao construir os sistemas normativos, passa a servir aos seguintes propósitos, que são também seus princípios. A teoria instaura-se para o estabelecimento da paz, a paz do bem-estar social, a qual consiste não apenas na manutenção da vida, mas da vida mais agradável possível. Por meio de leis, fundamentam-se e regulam-se ordens jurídicas que devem ser sancionadas, o que dá ao direito um sentido instrumental, que deve ser captado como tal. As leis têm um caráter formal e genérico, que garante a liberdade dos cidadãos no sentido de disponibilidade. Nesses termos, a teoria jurídica estabelece uma oposição entre os sistemas formais do direito e a própria ordem vital, possibilitando um espaço juridicamente neutro para a perseguição legítima da utilidade privada. Sobretudo, esboça-se uma teoria da regulação genérica e abstrata do comportamento por normas gerais que fundam a possibilidade da convivência dos cidadãos. Existe aqui, manifestamente, uma preocupação em secularizar a teoria jurídica, evidenciando uma ruptura com a prudência romana e com a grega, as quais haviam persistido na esteira do cristianismo. A experiência romana vai sendo esquecida à medida que a autoridade ligada à fundação vai desaparecendo. Nesse sentido, Lutero, ao fazer um desafio à autoridade temporal da Igreja, apelando para o livre juízo individual, já havia eliminado a tradição, mudando a religião, produzindo, em consequência, o desaparecimento da autoridade romana, confronte com Arendite, 1972 2.171. A experiência grega, que sobrevivia no conceito cristão da revelação como medida e padrão transcendentes, é atingida pela separação das esferas religiosa e humana, como resulta do inclusive das guerras religiosas. Estava configurado, pois, um dos caminhos para uma ciência no estilo moderno, isto é, como um procedimento empírico-analítico. Não, é verdade, com o mesmo rigor de Descartes ou o sucesso de Galileu,
mas num sentido que podemos chamar de pragmático, em que os modelos de direito natural são entendidos não como hipóteses científicas a verificar, mas como um exemplo, paradigma que se toma como viável na experiência. Com isso, fica aberta a trilha para que as situações sociais ali prescritas, com todas as suas condicionantes racionais, possam ser imaginadas como possíveis de existir sob certas condições empíricas. Desse modo, a teoria jurídica consegue transformar o conjunto de regras que compõem o direito em regras técnicas controláveis na comparação das situações vigentes com as situações idealmente desejadas. Modifica-se, assim, seu estatuto teórico. Não é mais nem contemplação, nem manifestação de autoridade, nem exegese à moda medieval, mas capacidade de reprodução artificial, laboratorial, de processos naturais. Ela adquire, assim, um novo critério, que é o critério de todas as técnicas, sua funcionalidade. Para entender isso, é preciso ligar a teoria jurídica do justnaturalismo moderno a um conceito que está posto no lugar tanto da verdade grega, quanto da auctoritas romana e da revelação cristã, o conceito de revolução. Esse conceito, tal como aparece em Maquiavel, por exemplo, e, mais tarde, em Robespierre, tem algo a ver com a fundação romana, confronte com Arendite, 1972 2.182. Também para Maquiavel, a fundação é uma ação política central. Só que, enquanto para os romanos a fundação era um evento do passado, para o autor de O Príncipe ela se torna um evento do presente, uma espécie de feito que estabelece o domínio político. Assim, deixando de ser um princípio no passado, a fundação passa a ser uma finalidade no presente, um fim que justifica os meios, inclusive violentos. O ato de fundar, em vez de ser uma ação passada, passa a ser um F. Nota Arendite, 1972-91, a ação, como os gregos haviam percebido, é em si e por si absolutamente fútil, não sendo guiada por fins nem tendo um fim, nem deixando um produto final atrás de si. O agir é uma cadeia ininterrupta de acontecimentos cujo resultado final o ator não é capaz de controlar de antemão, conseguindo apenas orientá-lo mais ou menos de modo seguro. Isso, porém, não acontece com o fazer. O fazer possui definido e um fim previsível, ele chega a um produto final que não só consegue sobreviver à atividade fabricadora, como daí por diante passa a ter uma vida própria, o produto. Se a fundação é um fazer, ela irá ocorrer por meio de atos capazes de instaurar houve uma situação. Temos a revolução como feito novo. A ligação entre as teorias de direito natural, também chamado de direito racional, com uma teoria e praxis da revolução esclarecem que o teórico do direito, como alguém capaz de reproduzir em laboratório, isto é, em sua razão, o próprio direito, o qual assume a forma de um sistema de enunciados cabais que funcionam politicamente com fins revolucionários, toma uma nova função. A reconstrução racional do direito, que passa a ser entendido como um conjunto, um sistema de enunciados respaldados na razão, adquirindo validade meio de uma posição divina, como, por exemplo, em Pufendorf, põe-se a serviço de um processo de conexão entre Dominium e Societas, a unidade do Estado e a sociedade, que ocorre entre os séculos XVI e XVII. Referimos-nos à centralização e à burocratização do domínio nos modernos aparelhos estatais. Por ovo. As categorias máximas do direito natural racional, o pactum e a majestas, unem-se desse modo para fundar a obrigatoriedade da obediência. O domínio justnaturalisticamente legitimado organiza a ameaça da violência e o uso do poder em favor da sociedade política, ou seja, da fundação revolucionária. No entanto, esse novo direito natural, à diferença do medieval, substitui o fundamento ético e bíblico pela noção naturalista de estado de natureza, uma situação hipotética do homem antes da organização social que serve de padrão para analisar e compreender o homem civilizado. Tal mudança elimina o pensamento prudencial, quer como busca de orientação para o certo e para o justo, quer como manifestação do certo e do justo, para estabelecer o pensamento sistemático como uma espécie de técnica racional da convivência, concebida a partir de considerações sobre o homem no estado de natureza, projetadas sobre a condição do homem na civilização, confronte com Habermas, 1972-75.
O rompimento com a prudência antiga é claro. Enquanto esta se voltava para a formação do caráter, tendo, na teoria jurídica, um sentido mais pedagógico, a sistemática moderna terá um sentido mais técnico, preocupando-se com a feitura de obras e o domínio virtuoso, Maquiavel, de tarefas objetivadas. Por exemplo, como fundar e garantir, juridicamente, a paz entre os povos. A teoria jurídica justnaturalista, assim, constrói uma relação entre a teoria e a praxis, segundo o modelo da mecânica clássica. A reconstrução racional do direito é uma espécie de física geral da socialização. Assim, a teoria fornece, pelo conhecimento das essencialidades da natureza humana, no estado de natureza, as implicações institucionais a partir das quais é possível uma expectativa controlável das reações humanas e a instauração de uma convivência ordenada. No entanto, esse relacionamento entre a teoria e a praxis, como observamos por meio da palavra crítica de Vico, acaba por fracassar à medida que, a teoria, falta a dimensão prática que ela só tem diretamente, enquanto se aplica a uma conduta também teoricamente descrita, o que não pode ser então fundado teoricamente. Confronte com Reale, 1977, 188. Em outras palavras, o direito reconstruído racionalmente não reproduz a experiência concreta do direito na sociedade, criando uma distância entre a teoria e a praxis. Esse impasse vai ter consequências importantes para o pensamento jurídico, o que irá tornar-se decisivo no século XIX. Na realidade, essa tentativa de conceder pela primeira vez à teoria jurídica dogmática o estatuto de uma ciência em sentido estrito abre uma perspectiva para sua recolocação, enfrentando-se, então, o problema de se determinar se o saber jurídico constitui ou não uma teoria científica. Antes de prosseguir, no entanto, vale a pena mostrar, em apertada síntese, o que ocorreu até o final do século XVIII. Partindo da premissa que norteia esta exposição, qual seja, apresentar dados históricos que nos permitam uma redefinição do direito enquanto objeto de uma ciência, a ciência dogmática do direito, observamos que, na antiguidade clássica, o direito, jus, era um fenômeno de ordem sagrada, imanente à vida e à tradição romana, conhecido mediante um saber de natureza ética, a prudência. Desde a Idade Média, nota-se que, continuando a ter um caráter sagrado, o direito, no entanto, adquire uma dimensão sagrada transcendente com sua cristianização, o que possibilita o aparecimento de um saber prudencial já com traços dogmáticos. Em analogia com as verdades bíblicas, o direito tem origem divina e como tal deve ser recebido, aceito e interpretado pela exegese jurídica. Desde o Renascimento, ocorre, porém, um processo de dessacralização do direito, que passa a ser visto como uma reconstrução, pela razão, das regras da convivência. Essa razão, sistemática, é pouco a pouco assimilada ao fenômeno do Estado moderno, aparecendo o direito como um regulador racional, supranacional, de capaz operar, apesar das divergências nacionais e religiosas, em todas as circunstâncias. A crise dessa racionalidade, no entanto, irá conduzir-nos, como dizíamos, a um impasse que se observará, no início do século XIX, pelo aparecimento de formulações românticas sobre o direito, visto como um fenômeno histórico, sujeito às contingências da cultura de cada povo. Capítulo 2, verso 5. Positivação do direito a partir do século XIX. O direito como norma posta. O século XIX, diz Coing, 1969-25, representa ao mesmo tempo a destruição e o triunfo do pensamento sistemático legado pelo justnaturalismo, o qual baseava toda a sua força na crença ilimitada na razão humana. Os teóricos do direito racional não estavam presos a nenhuma fonte positiva do direito, embora a temporalidade da ação humana que criava e modificava o direito não ficasse olvidada. Afinal, um dado importante da experiência jurídica entre séculos XVI e XVIII é o fato de o direito ter se tornado cada vez mais direito escrito, o que ocorreu quer pelo rápido crescimento da quantidade de leis emanadas do poder constituído, quer pela redação oficial e decretação da maior parte das regras costumeiras. Além disso, o fenômeno da recepção do direito romano vê-lo propiciar o surgimento de hierarquia de fontes, leis, costumes, direito romano, quanto ao direito escrito,
também nomeado direito comum ou direito comum escrito, embora sem uma conceituação precisa. Parece que se referia ao chamado jus communis, direito comum a todas as cidades e vilas, em oposição ao jus proprium, peculiar a cada uma delas, distinção já corrente na Itália a partir do século XII, confronte com Gillicem, 1968, 225. O fato de o direito tornar-se escrito contribuiu para importantes transformações na concepção de direito e de seu conhecimento. A fixação do direito na forma escrita, ao mesmo tempo em que aumenta a segurança e a precisão de seu entendimento, aguça também a consciência dos limites. A possibilidade do confronto dos diversos conjuntos normativos cresce, com isso, aumenta a disponibilidade das fontes, na qual está a essência do aparecimento das hierarquias. Estas, no início, ainda afirmam a relevância do costume, do direito não escrito sobre o escrito. Pouco a pouco, no entanto, a situação inverte-se. Para tanto contribuiu o aparecimento do Estado absolutista e o desenvolvimento progressivo da concentração do poder de legislar. Nesse período, a percepção da necessidade de regras interpretativas cresce, o que pode ser observado por sua multiplicação com vistas na organização e articulação das diversas fontes existentes. Essas transformações iriam culminar em duas novas condicionantes, uma de natureza política, outra de natureza técnico-jurídica. Quanto às primeiras, assinale-se a noção de soberania nacional e o princípio da separação dos poderes. Quanto às segundas, o caráter privilegiado que a lei assume como fonte do direito e a concepção do direito como sistema de normas postas. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, em seu artigo 3º, proclamava: o princípio de toda soberania reside essencialmente na nação. A soberania, efetividade da força pela qual as determinações de autoridade são observadas e tornadas de observação incontornável mesmo por meio de coação, não estando sujeitas a determinações de outros centros normativos. Confronte com Giannini, 1970, V195, Hart, 1961, Jouvenel, 1955, Jelinek, 1973-27, residira, nos séculos anteriores, no senhor territorial ou no rei. Essa forma bastante concreta e personalíssima de simbolizar o centro único de normatividade assinalava uma operacionalidade bastante limitada na do poder político. Ora, a substituição do rei pela nação, conceito mais abstrato e, portanto, mais maleável, permitiria a manutenção do caráter uno, indivisível, inalienável e imprescritível da soberania, Constituição Francesa de 1791, em perfeito acordo com o princípio da divisão dos poderes que, por sua vez, daria origem a um poder judiciário com caracteres próprios e autônomos. O poder judiciário não pode em nenhum caso ser exercido pelo corpo legislativo, nem pelo rei, artigo 1º, capítulo 5º, e com possibilidade de atuação limitada, os tribunais não podem se imiscuir no exercício do poder legislativo, nem suspender a execução das leis, artigo 3, capítulo 5º. A teoria clássica da divisão dos poderes, construída com claro acento anti-hierarquizante face à concepção personalista anterior, iria garantir de certa forma uma progressiva separação entre política e direito, regulando a legitimidade da influência da política na administração, que se torna totalmente aceitável no legislativo, parcialmente no executivo e fortemente neutralizada no judiciário, dentro dos quadros ideológicos do Estado de Direito. Confronte com Friedrich, 1953-208, Locke, 1952 2.58. Montesquieu, S.D. Ora, essa neutralização política do judiciário, Luhmann, 1972, é uma das peças importantes para o aparecimento de uma nova forma de saber jurídico, a ciência do direito do século XIX. De fato, a neutralização política do judiciário significará a canalização da produção do direito para o endereço legislativo, donde o lugar privilegiado ocupado pela lei como fonte do direito. A concepção da lei como principal fonte do direito chamará a atenção para a possibilidade de o direito mudar toda vez que mudar a legislação. De start, em comparação com o passado, o direito deixa de ser um ponto de vista em nome do qual mudanças e transformações são rechaçadas.
Em todos os tempos, o direito sempre fora percebido como algo estável face às mudanças do mundo, fosse o fundamento desta estabilidade a tradição, como para os romanos, a revelação divina, na Idade Média, ou a razão na Era Moderna. Para a consciência social do século XIX, a mutabilidade do direito passa a ser a usual. A ideia de que, em princípio, todo direito muda torna-se a regra, e que algum direito não muda, a exceção. Essa verdadeira institucionalização da mutabilidade do direito na cultura de então corresponderá ao chamado fenômeno da positivação do direito, Luhmann, 1972. Há um sentido filosófico e um sentido sociológico de positivação. No primeiro, positivação designa o ato de positivar, isto é, de estabelecer um direito por força de um ato de vontade. Segue daí a tese segundo a qual todo e qualquer direito é fruto de atos dessa natureza, ou seja, o direito é um conjunto de normas que valem por força de serem impostas pela autoridade constituída e só por força de outra posição podem ser revogadas. Ora, à medida que tais atos de vontade são atos decisórios, positivação passa a ser termo correlato de decisão. Em consequência, implicando toda decisão a existência de motivos decisórios, positivação passa a ser um fenômeno em que todas as valorações, regras e expectativas de comportamento na sociedade têm de ser filtradas através de processos decisórios antes de adquirir validade jurídica. Confronte com Luhmann, 1972 2.141. Em outras palavras, direito positivo é não só aquele que é posto por decisão, mas, além disso, aquele cujas premissas da decisão que o põem também são postas por decisão. A tese de que só existe um direito, o positivo nos termos expostos, é o fundamento do chamado positivismo jurídico, corrente dominante, em vários matizes, no século XIX. No sentido sociológico, positivação é um fenômeno que naquele século será representado pela crescente importância da lei votada pelos parlamentos como fonte do direito. O antigo regime caracterizara-se pelo enfraquecimento da justiça, cuja dependência política projetava-se no arbítrio das decisões. A crítica dos pensadores iluministas e a necessidade de segurança da sociedade burguesa passou, então, a exigir a valorização dos preceitos legais no julgamento dos fatos. Daí se originou um respeito quase mítico pela lei, base, então, para o desenvolvimento da poderosa escola da exegese, de grande influência nos países em que dominou o espírito napoleônico. A redução do jurídico ao legal foi crescendo durante o século XIX, até culminar no chamado legalismo. Não foi apenas uma exigência política, mas também econômica. Afinal, com a Revolução Industrial, a velocidade das transformações tecnológicas aumenta, reclamando respostas mais prontas do direito, que o direito costumeiro não podia fornecer. Ao contrário, o direito reduzido ao legal fazia crescer a disponibilidade temporal sobre o direito, cuja validade foi sendo percebida como algo maleável e, ao fim, manipulável, podendo ser tecnicamente limitada e controlada no tempo, adaptada a prováveis necessidades futuras de revisão, possibilitando, assim, em alto grau, um detalhamento dos comportamentos como juridicizáveis, não dependendo mais o caráter jurídico das condutas de algo que tivesse sempre sido direito, como acontecia com a predominância do direito consuetudinário. O direito, com a Revolução Francesa, torna-se uma criação ab ovo. Com isso, ele instrumentaliza-se, marcando-se mais uma vez a passagem de uma prudência prática para uma técnica poética. Ou seja, para usar uma distinção aristotélica, Ética Nicomaco, 1094-21, o direito passa a ser concebido como poesis, uma atividade que se exterioriza nas coisas externas ao agente, por exemplo, com madeira fabricar uma mesa, e que por isso exige técnica, isto é, uma espécie de know-how, um saber fazer, para que um resultado seja obtido. Deixa, pois, de ser concebido, como fora desde a antiguidade. Como uma praxis, uma atividade que não tinha um adimplemento exterior a ela mesma e ao agente, ela não visava senão ao bem-agir, ético, do próprio agente, sua eupraxia. Está aí o núcleo do fenômeno da positivação do direito em seu sentido social. A percepção da mutabilidade teve consequências importantes para o saber jurídico. No início do século XIX, essa percepção provocou, a princípio, uma perplexidade.
Afinal, dirá alguém, referindo-se à ciência do direito, que ciência esta se basta uma penada do legislador para que bibliotecas inteiras tornem-se maculatura? Kirchner, 1966, 26. A primeira resposta veio, na Alemanha, pela chamada escola histórica. Significativa, nesse sentido, a obra do civilista alemão Hugo, de 1764 a 1844. No primeiro volume de seu Lehrbuch eines civilistischen Kursus, 2, edição, 1799, cuja introdução contém uma enciclopédia jurídica, ele propõe, segundo um paradigma kantiano, uma divisão tripartida do conhecimento científico do direito, correspondente a 3 questões fundamentais: dogmática jurídica, que responde ao problema, que deve ser reconhecido como de direito de jure; filosofia do direito, cujo problema é racional que o reconhecido como de direito assim o seja; história do direito, como aquilo que é reconhecido como de direito se tornou tal. Essa tripartição, observava o próprio Hugo, sob vista da temporalidade, podia transformar-se numa bipartição, à medida que a primeira e a segunda questão ligam-se ao presente e a terceira ao passado. Por outro lado, a primeira e a terceira são históricas, mas não a segunda. Estava aí em germinação uma concepção do direito não como um fenômeno que ocorre na história, mas que é histórico em sua essência, o que permitiria a qualificação do acontecimento presente também como história, criando-se a possibilidade do conhecimento jurídico como metodicamente histórico. Assim, para Hugo, a história do direito aparece como ciência propriamente dita, enquanto a dogmática jurídica é uma espécie de continuação da pesquisa histórica com outros instrumentos. A afirmação da historicidade do direito, como objeto e como ciência, foi uma resposta à perplexidade gerada pela positivação. Afinal, se o direito muda, isso não invalida a qualidade científica de seu conhecimento, pois ele muda historicamente. Para Savigny, jurista alemão considerado um dos pais da escola histórica do direito, não será a lei, norma racionalmente formulada e positivada pelo legislador, que será primariamente o objeto de ocupação do jurista, mas a convicção comum do povo, o espírito do povo. Este sim é a fonte originária do direito, que dá o sentido histórico ao direito em constante transformação. Savigny, 1840, vê 1h19. Por isso, enfatiza o relacionamento primário da intuição do jurídico não à regra genérica e abstrata, mas aos institutos de direito, que expressam relações vitais, típicas e concretas, como, por exemplo, a família. Os institutos são visualizados como totalidades de natureza orgânica, um conjunto vivo de elementos em constante desenvolvimento. É a partir deles que as regras jurídicas são construídas e entendidas, manifestando de start o direito uma contingência radical no tempo e no espaço. Essa contingência, porém, não deve ser confundida com irracionalidade, pois então não haveria ciência, à medida que a historicidade dinâmica dos institutos mostra-se na conexão espiritual da história. A organicidade para Savigny, 1959, 75 e 1944, 14, não se refere, pois, a uma contingência real dos fenômenos sociais, mas deve ser buscada no caráter complexo e produtivo do pensamento conceitual da ciência jurídica elaborada pelos juristas desde o passado. Nesse sentido, assinala Viaquer, 1967, 391, a palavra povo, para Savigny, é antes um conceito cultural, quase idêntico ao que juízes e juristas de um país produziam. Ver também Correia, 1969. V 37, 320. Não é de estranharmos, pois, que a escola histórica acabasse por marcar o aparecimento do que Cochaquer, 1966, 211, denomina o direito dos professores. Ver também Savigny, 1840, 14. O direito dos professores aparece quando, sob certas condições, a tônica na ocupação com o direito passa para as faculdades de direito e seus mestres. Nasce aí também a expressão ciência do direito, Rechtswissenschaft, como termo escolar, que assim se difunde por toda a Europa. Isso não queria dizer que o direito passasse a ser criado e produzido pelos professores, mas que a doutrina passava a ocupar um lugar mais importante que a prática e os doutrinadores a terem precedência sobre os profissionais do direito.
Essa precedência tinha, porém, um aspecto curioso e até paradoxal. De um lado, apesar da ênfase conferida à lei, obra do legislador, a doutrina, ao menos na Alemanha, possuía certa independência em relação ao poder central. As universidades alemãs localizaram-se, desde o passado, fora das capitais políticas. A única exceção era Berlim, fundada no século XIX. Os professores viviam, assim, fora dos centros políticos, embora sua atuação neles repercutisse. De outro, os mestres, Savigny, por exemplo, nunca tiveram relação positiva com a prática do dia a dia, que este ignorava. Em seus livros, não surgem citações de decisões, nem tinha ele contato com os práticos. Não tinha um senso intuitivo do trabalho prático dos profissionais. Seus livros não ensinavam a mera história do direito, mas voltavam-se para o direito vigente. Desse modo, não obstante, isso não impediu que os práticos, educados nas universidades, viessem a absorver as condições para influenciar por intermédio da doutrina professoral as decisões judiciárias, à medida que as teorias, maravilhosamente construídas pelos teóricos, encontravam ali enorme ressonância. Com isso, a proposta metodológica da escola histórica acabou dissolvendo-se, até certo ponto com o próprio Savigny, numa estilização sistemática da tradição, como seleção abstrata das fontes históricas, sobretudo as romanas. Reaparecia, desse modo, a sistemática justnaturalista numa roupagem nova. A ênfase depositada expressamente na intuição do jurídico nos institutos cedia lugar a um sistema de construções conceituais das regras de direito. Isto é, se de um lado a intuição aparecia como o único instrumento de captação adequada da vitalidade dinâmica representada pelo instituto, de outro, o pensamento conceitual lógico-abstrato revelava-se como o mais necessário e único de sua explicitação. Entanto, assim, a escola histórica aumentou o abismo entre a teoria e a praxis, que vinha do justnaturalismo, com influências até hoje no ensino universitário e na prática dos juristas. Apesar de Savigny acentuar o valor preponderante do espírito do povo sobre as turbações de uma codificação legislativa, que ele julgava, à sua época, extemporânea, Puxa, 1841, v3, 1 e 10, que foi seu discípulo, ao transformar o espírito do povo em uma categoria formal do conhecimento jurídico, retirando-lhe quer o caráter jus-filosófico, quer as implicações sócio-históricas, realizou uma transformação importante, de decisiva consequência para o fenômeno da positivação do direito. Para ele, o direito surgia da convicção íntima e comum do povo, mas o modo pelo qual se formava essa convicção absolutamente não lhe interessava. Assim, conseguiu ele uma simbiose entre o direito posto e o direito formado na consciência histórica, fazendo do legislador seu máximo representante. Com isso, no entanto, a preocupação da escola de dar ao pensamento jurídico um caráter científico por meio da incorporação da história ao conhecimento do direito acabou assumindo um caráter decorativo. A dogmática jurídica, que para Savigny não era bem o cerne da ciência, enquanto teoria do direito vigente, ocupou, pouco a pouco, o lugar principal. A seu lado, a investigação histórica foi se tornando uma disciplina capaz de estabelecer o que ainda era utilizável do direito romano, assinalando-se-lhe apenas uma função preliminar e secundária em face da dogmática, perdendo sua importância não só nos compêndios, como também no ensino. Em resumo, aquilo que a razão representou para os justnaturalistas passou a ser substituído pelo fenômeno histórico. Surgiu, assim, dessa exigência de uma fundamentação da mutabilidade do direito, a moderna dogmática. No início, isso significou uma síntese do material romano com a sistemática lógica do justnaturalismo. Tal vinculação do historismo com uma teoria prática do direito custou a ciência do direito, no sentido do direito, cujo propósito seria descobrir as conexões existentes na multiplicidade das normas, confronte com Larens, 1969. Nesse sentido, o direito constitui uma totalidade que se manifesta no sistema de conceitos e proposições jurídicas em íntima conexão. Nessa totalidade, que tende a fechar-se em si mesma, as lacunas, aparentes, devem sofrer uma correção num ato interpretativo, não pela criação de nova lei especial, redução de um caso dado à lei superior na hierarquia.
Isso significa que as leis de maior amplitude genérica contêm, logicamente, as outras na totalidade do sistema. Nesse sentido, toda e qualquer lacuna é efetivamente uma aparência. O sistema jurídico é necessariamente manifestação de uma unidade imanente, perfeita e acabada, que a análise sistemática, realizada pela dogmática, faz mister explicitar. Essa concepção de sistema, que informa marcantemente a jurisprudência dos conceitos, escola doutrinária que, na Alemanha, se seguiu a escola histórica, acentua-se e desenvolve-se com Pusch e sua pirâmide de conceitos, o qual enfatiza o caráter lógico-dedutivo do sistema jurídico, enquanto desdobramento de conceitos e normas abstratas da generalidade para a singularidade, em termos de uma totalidade fechada e acabada. Com o advento da chamada jurisprudência dos interesses, que se seguiu à jurisprudência dos conceitos, o sistema não perde seu caráter de totalidade fechada e perfeita, embora perca em parte sua qualidade lógico-abstrata. Com a introdução do conceito de interesse, e já anteriormente, com o de finalidade, confronte com Gering, 1864, aparece na concepção de sistema uma dualidade que se corporificará mais tarde no que Eck, 1968, 188, denominaria de sistema exterior e sistema interior, ou sistema dos interesses, com o relacionamento das conexões vitais. A ideia de sistema fechado, marcado pela ausência de lacunas, acaba assim ganhando o caráter de ficção jurídica necessária, ou seja, o sistema jurídico é considerado como totalidade sem lacunas, apenas per definizione. Entretanto, autores como Bergon, 1892-387, afirmam ser o direito uma totalidade acabada de fato. A segunda característica dessa concepção, que está na base do desenvolvimento da ciência dogmática e está implícita na primeira, revela a continuidade de uma tradição dos séculos XVI, XVII e XVIII. Trata-se da ideia do sistema como um método, como um instrumento metódico do pensamento dogmático no direito. A esta segunda característica é que se liga o chamado procedimento construtivo e o dogma da subsunção. De modo geral, pelo procedimento construtivo, as regras jurídicas são referidas a um princípio ou a um pequeno número de princípios e daí deduzidas. Pelo dogma da subsunção, segundo o modelo da lógica clássica, o raciocínio jurídico se caracterizaria pelo estabelecimento tanto de uma premissa maior, a qual conteria a diretiva legal genérica, quanto da premissa menor, que expressaria o caso concreto, sendo a conclusão a manifestação do juízo concreto ou decisão. Independentemente do caráter lógico formal da construção e da subsunção, e sem querer fazer aqui uma generalização indevida, é possível afirmar que, grosso modo, esses dois procedimentos marcam significativamente o desenvolvimento da dogmática no século XIX. Confronte com Lazaro, 1965. Notamos, assim, que o desenvolvimento da dogmática no século XIX, em termos de sua função social, passa a atribuir a seus conceitos um caráter abstrato que lhe permite uma emancipação das necessidades cotidianas dos interesses em jogo. Com isso, tornou-se possível uma neutralização dos interesses concretos na formação do próprio direito, neutralização essa já exigida politicamente pela separação dos poderes e pela autonomia do poder judiciário. Além disso, no século XIX, a atividade dogmática não se vincula mais a nenhum direito sagrado, nem mesmo a um conteúdo ético teologicamente fundado, mas a formas abstratas, sobre as quais se dispõe com certa liberdade por meio de novas abstrações. Mesmo a polêmica da jurisprudência dos interesses, e mais tarde da escola da livre interpretação contra uma jurisprudência dos conceitos, não muda esta situação que domina a ciência dogmática. Ela não ocorre contra seu caráter abstrato, contra sua conceptualidade, mas somente contra uma pretensão de um dispor conceitual autônomo sobre questões jurídicas apenas de um ponto de vista cognitivo. Assim, no século XIX, a ciência dogmática instaura-se como uma abstração dupla, a própria sociedade, à medida que o sistema jurídico se diferencia como tal de outros sistemas do sistema político, do sistema religioso, do sistema social. Estrito sensu constitui, ao lado das normas, conceitos e regras para sua manipulação autônoma. Ora, normas, conceitos e regras,
passa a ser o material da ciência dogmática, que se transforma numa elaboração de um material abstrato, num grau de abstração ainda maior, o que lhe dá, de um lado, certa independência e liberdade na manipulação do direito, permitindo-lhe grande mobilidade, pois tudo aquilo que é direito passa a ser determinado a partir de suas próprias construções. Nesse sentido, Geren fala-nos da construção jurídica, ligada, é verdade, ao direito positivo como um dado, mas capaz de lhe dar a unidade sistemática necessária para sua própria atuação. E também, nesse sentido, em jurisprudência inferior, a que trata da matéria jurídica em sua forma originária, tal como ela é dada, e jurisprudência superior, que transforma aquela matéria em noções mais altas. De outro lado, porém, paga-se um preço por isso, o risco de um distanciamento progressivo da realidade, pois a ciência dogmática, sendo abstração de abstração, vai preocupar-se de modo cada vez mais preponderante com a função de suas próprias classificações, com a natureza jurídica de seus próprios conceitos, etc. Capítulo 2, verso 6. Ciência dogmática do direito na atualidade, o direito como instrumento decisório. A primeira metade do século XX acentua as preocupações metodológicas já presentes no século anterior. O início do século é dominado por correntes que o levam às preocupações do pandectismo a seu máximo aperfeiçoamento, por exemplo, na obra de Kelsen ou insistem numa concepção renovada do saber jurídico, ligando-o à realidade empírica. Como latente herança dos métodos dedutivos do justnaturalismo, permeados pelo positivismo formalista do século XIX, podemos lembrar inicialmente algumas teorias jurídicas, sobretudo do direito privado, cujo empenho sistemático está presente em muitos de nossos manuais. O jurista aparece com o teórico do direito que procura uma ordenação dos fenômenos a partir de conceitos gerais obtidos, para uns, mediante processos de abstração lógica e, para outros, pelo reconhecimento de institutos historicamente moldados e tradicionalmente mantidos. É possível notar, neste momento, a preocupação de constituir séries conceituais, como direito subjetivo, direito de propriedade, direito das coisas, direito real limitado, direito de utilização das coisas alheias, hipotecas, etc. A característica desse tipo de teorização é a preocupação com a completude, manifesta nas elaborações de tratados, em que se atribui aos diferentes conceitos e à sua subdivisão em subconceitos uma forma sistemática, o que deve permitir um processo seguro de subsunção de conceitos menos amplos a conceitos mais amplos. A ciência dogmática do direito constrói-se, assim, como um processo de subsunção dominada por um esquematismo binário, que reduz os objetos jurídicos a duas possibilidades, ou se trata disso ou se trata daquilo, construindo-se enormes redes paralelas de seções. A busca, para cada ente jurídico, de sua natureza, esta é a preocupação com a natureza jurídica dos institutos, dos regimes jurídicos, etc., pressupõe uma atividade teórica desse tipo, na qual os fenômenos ou são de direito público ou de direito privado. Um direito qualquer ou é real ou é pessoal, assim como uma sociedade ou é comercial ou é civil, sendo as eventuais incongruências ou tratadas como exceções, natureza híbrida, ou contornadas por ficções. Nesse quadro, a ciência dogmática do direito, na tradição que nos vem do século XIX, prevalecentemente liberal, em sua ideologia, e encarando, por consequência, o direito como regras dadas, pelo Estado, protetor e repressor, tende a assumir o papel de conservadora daquelas regras, que, então, são por ela sistematizadas e interpretadas. Essa postura teórica é denominada por Norberto Bobbio de teoria estrutural do direito. Nela prevalece um enfoque que tende a privilegiar as questões formais, como o problema mencionado da natureza jurídica dos institutos, da coerência do ordenamento jurídico, do estabelecimento de regras de interpretação, da conceituação analítica de noções básicas como obrigação, responsabilidade, relação jurídica, sanção como uma retribuição negativa, pena, castigo, sentido de ato lícito e ilícito, direito subjetivo, etc. O enfoque estrutural, em suma, é um enfoque a posteriori, que toma o direito dado e procura as condições de sua aplicação. Podemos dizer, nesse sentido, que a ciência dogmática do direito costuma encarar seu objeto, o direito posto e dado previamente,
como um conjunto compacto de normas, instituições e decisões que lhe compete sistematizar, interpretar e direcionar, tendo em vista uma tarefa prática de solução de possíveis conflitos que ocorram socialmente. O jurista contemporâneo preocupa-se, assim, com o direito que ele postula ser um todo coerente, relativamente preciso em suas determinações, orientado ordem finalista, que protege a todos indistintamente.